pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje na nossa aula de redação nós vamos falar sobre relatando uma memória. Nós já falamos bastante sobre textos que relatam uma memória. Nós já conversamos bastante sobre isso também na nossa aula online, né? Mas nós vamos hoje fazer uma atividade diferente. Vou explicar para vocês como é que vai ficar essa atividade, como é que vai ser feita. Mas primeiro eu quero que vocês assistam um videozinho da Eva Furnari, que é uma escritora que eu gosto muito. Eu particularmente gosto muito das histórias da Eva Furnari. Inclusive, no nosso roteiro de hoje eu coloquei umas historinhas da Eva Furnari para vocês assistirem, lerem, vai ser muito legal. E lá em casa a Luísa também vira e mexe, ela ouve umas histórias que eu conto da Eva Furnari que eu gosto muito. Eu coloquei uma para vocês aí que é muito bacana, que se chama Cocô de Passarinho. Assistam esse vídeo, é muito engraçado. E eu vou mostrar um pouquinho do vídeo de como é que a Eva Furnari contando como é que ela se tornou escritora, tá? Vamos assistir esse vídeo juntos? Vou colocar aqui. E eu espero que vocês curtam esse momento. Bom, foi aqui que tudo começou, em 1981, não exatamente pela Bruxinha, a Bruxinha veio logo depois, e foi meio sem querer, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse virar escritora. E lá já comecei a fazer pequenas tiras e histórias sem texto, eram histórias na época de protesto, até histórias ecológicas. Eu fui dar aula de artes no Museu Lazar Segal. E lá já tinha, então, uma outra semente, que é a minha semente de educadora. Eu já tinha uma ideia de fazer livros sem texto, a minha UTGI da faculdade já tinha sido sobre livros. Alguém me disse que na editora Ática eles aceitavam novos escritores. Então lá fui eu, montei um portfólio, lá fui eu para a Ática e falei, olha, eu também faço umas histórias assim, sem palavras. Na época não existia, né? Existia na Europa, aqui no Brasil não tinha. Ela me pediu para voltar no dia seguinte, eu levei o trabalho e ela falou, olha, volta daqui a uma semana que nós vamos pensar se a gente publica ou não. E aí ela pediu 4 livros, né? Gostou do trabalho, pediu 4 livros. Eu fiquei super nervosa, mas acabei publicando, né? Apesar da minha timidez e tudo mais, eu acabei publicando e fui em frente. E depois foi indo, a carreira foi andando e eu fui crescendo, sempre fazendo nesse começo de carreira os livros sem texto, né? E foi um período de muito crescimento meu. Porque até 96, mais ou menos, eu só fazia livros sem texto. Apareceu na minha cabeça uma história que era assim, eu tava com os olhos fechados, imaginando a história, pensando nessa história, e de repente eu vejo uma turma, assim, um pessoal vindo na minha direção, assim, na minha imaginação, né? Vindo na minha direção, uma trupe, assim, tinha umas pessoas malucas lá. Porque era assim, é assim que eu entro em contato, é um dos processos de criação, né? E vinha vindo aquela pessoal maluco, e eu falei, não, eu tô aqui fazendo outra história, não tem nada a ver, é uma história da bruxinha. E aí eles vinham, até que eu tive que ceder o espaço para eles, e foi muito interessante, porque apareceram diversos personagens, era um cientista, o assistente dele, a bruxa, uma cidade que se chama Piririca da Serra, e que a história era muito complicada para fazer sem texto. Então eu mesma me coloquei na situação de ter que escrever. A minha família sempre me apoiou nessa questão do desenho, então eu agradeço profundamente a minha família, que é super amorosa comigo, e todas as pessoas que eu citei, e muito mais gente do que eu não citei aqui, porque é curtinho o depoimento, mas minha profunda gratidão. Sabe o que eu acho mais legal, pessoal? A Eva Furnari, ela é autora e ilustradora. E vocês vão se lembrar da nossa história Felpo Filva. Lembram de Felpo Filva? Que a tia Lia nem terminou de contar para vocês, logo depois veio o isolamento, né?
Felpo Filva foi feito por Eva Furnari. Então, eu sei que vocês já tiveram contato com essa autora através do livro Felpo Filva. Eu enviei também outras criações da Eva Furnari pelo nosso roteiro de aprendizagem. Espero que vocês curtam e gostem bastante, assim como eu. Sou apaixonada pela Eva Furnari. Então, pessoal, tá falando assim, ó, na número 1, tá falando para você assistir o vídeo, tá? Depois conversar com os colegas e com o professor. Essa conversa nós vamos ter na nossa aula online, tá certo? Lá quando nós tivermos a nossa aula online de redação, nós faremos essa troca, essa conversa. Eu vou querer saber de vocês vão ouvir um pouquinho de mim, a gente vai trocar. Um fala um pouquinho, outro fala mais um pouquinho, e nós vamos trocar e criar esse nosso momento, tá bom? Dessa conversa. Então, a atividade mesmo que vocês vão ter que fazer é da número 2. Na número 2 está falando o seguinte: como foi seu primeiro dia de aula no primeiro ano? Um colega vai filmar seu relato de memória e você vai filmar o dele. O que vai ter de diferente aí? Primeira coisa que a tia Lia mudou. Não vai ser o relato do seu primeiro ano. Eu quero que você me fale um relato de como foi o seu primeiro dia de aula no terceiro ano, aqui no Colégio de Aplicação. Como é que foi o seu primeiro dia de aula no terceiro ano, sendo aluno do terceiro ano? Eu quero saber quais eram as suas expectativas antes do primeiro dia de aula chegar. O que você estava pensando, o que estava passando na sua cabeça, o que você esperava? Qual era a sua expectativa desse primeiro dia? Segunda coisa, quem levou você para a escola nesse dia? Como é que você se sentiu no meio do caminho, sabendo que estava vindo para a aplicação? Primeiro dia, sendo aluno do terceiro ano, quem te levou para a escola? O que você pensou no meio do caminho? Terceira coisa que eu quero saber. Procure se lembrar dos sentimentos, das sensações desse dia. Tenta falar assim, eu lembro que eu estava meio nervoso, minha barriga parecia que estava embrulhando, então, nossa, eu estava tão feliz que eu não parava de sorrir. Eu estava, sei lá, numa ansiedade, numa animação. Mas, o que você sentiu naquele dia? Tenta lembrar, o que você sentiu no seu corpo? Sentiu coisa frio na barriga? Ou estava suando, ou estava na tremedeira, ou estava tão feliz que o sorriso não saía? O que você estava sentindo no seu corpo nesse dia? Outra coisa, se tiver alguma coisa engraçada, pode botar no seu depoimento, conta o relato desse dia aí. Teve uma coisa muito engraçada nesse dia, tia Lia, tia Dani, o que aconteceu? Fala pra gente. E outro, conte se você aprendeu alguma coisa importante nesse dia. No primeiro dia de aula, no terceiro ano, teve alguma coisa engraçada? Você vai contar. O que você aprendeu de importante nesse dia? Você vai colocar também. E no final do dia? As coisas aconteceram como você tinha imaginado? Do jeitinho que você tinha imaginado antes de sair de casa? As coisas aconteceram desse jeito? Ou foram completamente diferentes? Então, eu mudei duas coisas. Primeiro, que vai ser o relato não do primeiro ano. Eu quero que você me fale o relato do seu primeiro dia na escola, no terceiro, como aluno do terceiro ano do Fundamental 1. E outra coisa, não é um colega que vai filmar o seu relato, é o seu responsável, é a pessoa que está na sua casa com você. Você vai pedir uma pessoa para filmar para você. E essa atividade é uma atividade diversificada, está valendo como nota, e eu e tia Dani pedimos que vocês enviem para nós, tá certo? Você vai enviar para o Teams, para a plataforma Teams. Tia Lia, não consegui enviar de jeito nenhum pela plataforma. Manda pra gente, então pode ser enviado para o nosso e-mail da tia Lia ou da tia Dani, tá certo? Mas tem que enviar essa atividade, porque está valendo como nota, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês assistam os vídeos que eu coloquei lá no roteiro, que curtam bastante e que, se tiver dúvida, pode mandar pergunta para mim ou para a tia Dani que a gente responde e nos vemos na aula online. Um beijo, um queijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!